Então, hoje eu vou falar de um jogo, Botafogo e Vasco, que é um jogo que é o fim de uma escrita, né? Esse jogo aconteceu em 81, em outubro de 81, e eu tinha 11 anos. E foi a primeira vez que eu tenho na minha memória de ver o Botafogo vencendo o Vasco. Porque acompanho desde 75, 76. O Botafogo venceu em 4 de julho de 76 o Vasco, 3-1. de 3-1, e depois ficou exatamente 5 anos. São 19 jogos, são 9 derrotas e 10 empates. Desses jogos aí, eu fui com meu pai em alguns. E era uma escrita absurda. E aquele negócio que dava tudo errado para o Botafogo contra o Vasco. Dava tudo errado. Tinha jogo de estar 2-0 o Botafogo até os 44. E o jogo acabou aos 45, sem acréscimo, 2-2. Não tinha acréscimo de minutos, não. O jogo foi até os 45, o Vasco fazer o gol e na saída fazer outro gol, 44, 44, quase 45. A coisa assim, absurdas. Esse jogo até deu um turno do Carioca de 78 para o Flamengo, um dos turnos. A Taça Guanabara, né? E aí no domingo, o Fla-Flu, acho que o Fluminense ganhou 3-0 para o Flamengo. 2-0. 2-0, né? Se o Botafogo, só já que tu tocou nisso, o Botafogo se ganhasse do Vasco, e o Fluminense ganhasse do Botafogo, Do Flamengo. o Fluminense ganhasse do Flamengo, o Botafogo e o Flamengo jogariam desse dia em Taça Guanabara. O Botafogo abriu 2-0. Me lembro bem que eu estava jogando uma pelada lá no meu Santo Agostinho, no meu colégio. Eu estava no gol, por acaso. Cansei de dar um showzinho na linha, fui pro gol, estava 2-0, quando o moleque, falei, essa tá no papo, por causa do... Os caras empataram o jogo. E o Fluminense vai e ganha do Flamengo no dia seguinte. O Flamengo dá a volta. Que era o resultado que a gente precisava naquele jogo, né? E outros jogos do Botafogo jogar muito melhor que o Vasco, e tá 1-1, e do meio da rua dá um chutão, eu me lembro desse jogo, e aos 44,5, do meio da rua, um chutão e a bola entrava. Eu fui nesse jogo também. Desses 19 jogos aí, eu fui em alguns desses jogos com meu pai, e sempre aquela coisa assim, não é possível que dava exatamente tudo errado contra o Vasco, né? Tudo errado. Tomava 2 gols no final, tomava o gol do meio da rua no final, o goleiro acabava falhando no lance bobo, em resumo, dava tudo errado. E então, nesse jogo, né, em 81, exatamente no dia 11/10 de 81, deu tudo errado para o Vasco. Dessa vez, a escrita funcionou ao contrário. Tem 2 manchetes no jornal o Globo, que eu até anotei aqui, e estou até com o jornal aqui, depois eu vou colocar as imagens do jornal a cores do Globo, que era uma novidade para a época. Eu ficava fascinado, né, com o jornal a cores, e inclusive está aqui, ó, bacana, né? Depois eu vou digitalizar, vocês vão ver as imagens aqui. 2 manchetes assim: a escrita funcionou ontem ao contrário. Outra, como nas lendas, o feitiço virou contra o feiticeiro. Ou seja, tudo que o Botafogo passou nesses 5 anos, nesses 19 jogos, né, aconteceu tudo ao contrário para o Vasco. Mas vamos falar, né, de que competição é esse jogo, como é que, em que situação estava. Bom, o ano de 81 foi um ano que o Botafogo foi muito bem no Campeonato Brasileiro, ele chegou à semifinal do campeonato, né, contra o São Paulo, vencendo aqui, perdendo em São Paulo e acabando sendo desclassificado. A gente sabe muito bem como foi, né, uma forma que não foi muito legal, né. O Gandulinha aqui tinha 10, 12 anos, Gandula lá tinha 30 e poucos anos e, né, massa, né, de Gandula. Aqui era criança. Mas não é? Massa de Gandula, isso aí. O cara, um armário, o Gandula lá era um armário. E então, o que acontece? O Botafogo eliminou o Flamengo nas quartas, né? Jogo histórico, que nós vamos falar desse jogo mais à frente, né? O famoso Baila Comigo, né?
tinha a novela da TV Globo fazendo sucesso, a música da Rita Lee, e o Mendonça, ele fez aquele Baila Comigo, que um dia ainda vou perguntar ao Júnior quantas hérnias de disco ele pegou naquele drible. Né? Porque a coluna dele foi para lá, foi para cá. Bom, mas então o Botafogo foi bem no Brasileiro, né? Ficou entre os 4 e iniciou o campeonato estadual, né? Já chamado Campeonato Fluminense, né? Porque é um novo estado do Rio de Janeiro. E na Taça Guanabara ele ficou invicto, não foi campeão. O campeão foi o Flamengo, o Botafogo ficou em terceiro lugar, mas terminou invicto. E era um campeonato com 3 turnos. Ninguém era eliminado. Foi a primeira vez que o campeonato teve 3 turnos e ninguém era eliminado. Ou seja, foram 11 partidas no primeiro turno, 11 no segundo e 11 no terceiro, porque o campeonato com 12 clubes. Né? E o regulamento previa o quê? O campeão no primeiro turno, na final do segundo, na final do terceiro, na final, e também o time que somasse o maior número de pontos. Né? Caso fosse um dos turnos, teria vantagem nas finais. Bom, era tudo para acontecer um quadrangular, né? Imaginava-se Botafogo, Fluminense, Flamengo, Vasco, mas acabou que não aconteceu dessa forma. Mas o Botafogo estava no páreo. Como eu falei, no primeiro turno ele ficou invicto, ficou em terceiro lugar. No segundo turno, ele começou tropeçando, perdendo Campo Grande, mas fez um turno bom. Tanto é que ele fechou o turno vencendo o Flamengo por 2-1 num sábado à noite. O Marcelo fez o gol de bicicleta. E essa vitória deu o título do segundo turno para o Vasco. O Vasco jogou no domingo com o Fluminense, já era campeão, já entrou campeão. Né? Muitos falavam assim, o jogo não vale nada. Na verdade, acabava valendo, porque tinha um somatório de pontos. Né? E o Botafogo, o Vasco e o Flamengo estavam ali nas cabeças, né? O Flamengo um pouquinho à frente, o Vasco logo depois, o Botafogo também muito próximo, né? E então acabava que valia, né? Para o somatório de pontos. Então o Botafogo venceu o Flamengo, deu o título ao Vasco, terminou o segundo turno. E aí vem o terceiro turno, né? O Botafogo, né? Com uma vitória sobre o Flamengo, uma campanha também boa no segundo turno, pontuação lá em cima, né, no somatório de pontos, assim, tem chance de ganhar o turno, né? Mas começa o turno empatando com o Madureira, né, tropeçando no Madureira, 1-1, logo na primeira rodada, ficando com 1 ponto. Aí vem a segunda rodada, o Botafogo joga com o Vasco, exatamente esse jogo que eu estou falando agora, dia 11 de outubro de 81. Que foi o jogo que a escrita funcionou ao contrário. Deu tudo errado para o Vasco, deu tudo certo para o Botafogo. Engraçado que uma crônica do jornal O Globo, o Sérgio Cabral, ele fala que se vem um turista que não tem conhecimento algum da escrita do Vasco com o Botafogo, né, de que o Botafogo sempre acaba tropeçando, dando tudo errado contra o Vasco, principalmente nesses últimos 5 anos, desde 76, nesses últimos 19 jogos, o cara ia pensar que era exatamente o contrário. Porque deu tudo certo. Já começou que o Botafogo entrou em campo todo de branco. Fato inédito, todo de branco. Camisas brancas, calções brancos, meiões brancos. Essa combinação, né, todo de branco com escudo, né? Fato inédito. Lá no amadorismo chegou a jogar, mas é uma camisa meio que como se fosse para diferenciar um jogo quando era aí, teve um outro jogo também, mas não tinha escudo. Naqueles moldes, camisa branca com escudo, calção branco e meiões brancos, foi a primeira vez, né? Sugerido pelo roupeiro Cosme. Ele sugeriu, falou, vai jogar de branco. Eu me lembro que comentários, eu acho que foi até o João Saldanha, falando, poxa, o time está parecendo São Cristóvão, né? Falando novamente São Cristóvão, né? Citado lá em 48. E realmente parecia, porque o São Cristóvão, né, ele joga todo de branco, né? O único time do mundo que só tem um uniforme, joga todo de branco. E acontece o quê? O Botafogo, ele teve, né, no seu técnico Paulinho de Almeida, uma postura diferente contra o Vasco. Ele jogou de forma ofensiva,
né? E como não se via, geralmente, o Botafogo contra o Vasco, né? Ao longo desse tempo aí, o Botafogo, desses anos aí, desses jogos, muitas das vezes o Botafogo não entrava dessa forma ofensiva. E o Botafogo entrou. O Mendonça jogou adiantado, próximo ao Jairzinho, né, ali na intermediária do Vasco. O Edson, ponta esquerda, ele estava atento às avançadas do Casemiro do Vasco, do Rosemiro do Vasco. O Rosemiro avançava, deixava espaço, ele aproveitava os espaços, vocês vão ver nos gols do Botafogo. O Rocha e Ademir Lobo, ali no meio do campo, eles estavam brilhantes, né? Aguerridos, brilhantes, jogaram muito esse jogo. E o Gaúcho, zagueiro, colado ali no Roberto o tempo todo. E olha que o Roberto ainda teve chances ali em bola parada, mas colado ali o tempo todo e não deixava o Roberto jogar. Como eu falei, teve a chance depois em bola parada, que eu vou citar aqui, e 3 bolas paradas, né? E as 3 bolas pararam nas traves, né? Mas vamos aqui ao desenrolar do jogo, né? O jogo, então, ele começou com o Botafogo um pouco mais à frente, né? Buscando mais o jogo, o Vasco foi equilibrando, e aos 17 minutos do primeiro tempo, o Edson cruzou uma bola, o Zezinho Figueiredo tentou cortar a bola acabou de cabeça, né? Acabou parando ali na entrada da área, e aí o Ademir Lobo veio e deu uma porrada, um chutão, a bola bate no Jairzinho e entra, né? O Jairzinho sai correndo, pula, comemora, o juiz colocou na súmula que foi gol contra do Serginho, né? Mas a bola acabou batendo no Jairzinho e entrou. Foi a melhor partida do Jairzinho nesse seu retorno ao Botafogo, né? O Jairzinho, ele havia retornado após o Campeonato Brasileiro, né? Que o Campeonato Brasileiro foi no primeiro semestre, então ele veio para disputar o Campeonato Estadual e foi a melhor partida dele jogando no Botafogo nesse seu retorno. E comemorou bastante esse gol, né? O Jairzinho. Então, o Botafogo faz 1-0, continua, já havia perdido chances antes de perigosas, continua buscando gol, né? Mas é aquele negócio, né? E a gente sempre espera assim, não, vai acabar dando alguma zebra aí, vai dar uma desandada aí, porque, e aconteceu, o Perivaldo vai numa dividida ali com o Roberto, meio que se enrosca com ele, na área, pênalti. Isso por volta dos 36, 37 do primeiro tempo. Pênalti para o Vasco. Quem vai bater? Roberto Dinamite, né? Que estava lutando na artilharia com o Zico. O Roberto Dinamite ele dá um chute, uma bomba, que pega no travessão. E a bola vai lá, quase na intermediária lá. Essa bola acabou sobrando ali para o jogador do Vasco, tentou pegar, o Botafogo pegou, e os jogadores do Botafogo foram com a bola. E se em outros tempos, o juiz, hoje, por exemplo, o juiz, acho que ele daria continuidade ao lance. Mas o juiz acabou apitando. No que apitou, a bola foi para o atacante do Botafogo, se não me engano, acho que é o Gerson agora. O Ivan do Vasco, zagueiro, com o Mazzaropi, eles bateram cabeça. A bola sobrou, então, para o Gerson. E ele ia fazer o gol, mas ele nem fez, porque o juiz já estava apitando lá. Se fosse hoje, tem que seguir o lance, seria o gol do Botafogo nessa batida do travessão, que a bola sobrou e o Botafogo partiu para o ataque numa correria só, nesse lance. E acabou que foi falta, e da falta acabou não resultando em lance perigoso. Tá? Isso lá pelos 38, 39, por aí do primeiro tempo. E o que acontece? O Vasco estava com a bola dominada, saindo, né? Lá próxima à área, saindo, Zezinho Figueiredo, o Gilberto tentou atravessar a bola de ponta a ponta, lateral, quase ponta lateral, para o Zezinho Figueiredo. O que acontece? O Gerson, ele se antecipa, ele vem com a flecha, ele pega a bola e ele faz o gol. Isso aos 41. Olha que loucura.
37 pênaltis para eles. Eles iam empatar. Não empataram. Aí, aos 41, numa falha deles, que nunca falham contra o Botafogo, pelo menos nesse período aí desses 19 jogos, né? E aqui a minha memória, que eu tenho a memória mais ou menos de 76 para cá, 75, 76 para cá, e eu nunca tinha visto, né? Como eu falei, o Botafogo venceu o Vasco, e sempre as coisas desandando, estava exatamente o contrário. O feitiço contra o feiticeiro, né? Escrito ao contrário. E aí termina presta a terminar o primeiro tempo, não terminou, não. Falta para o Vasco. 44 minutos do primeiro tempo, falta para o Vasco, na entrada da área. Quem vai bater? Roberto Dinamite, também exímio batedor de falta. E ele cobra na trave. A bola bate na trave, ela corre pela linha e ela sai. Ela sai para tiro de meta, ela sai do outro lado. Ela bate numa trave, ela corre pela linha do gol e sai do outro lado. Coisa de louco. Isso é coisa de maluco, um negócio desses. Acontecendo isso, né? E aí, 44. Mas logo depois, outra falta para o Vasco, aos 45. E o Roberto bate. Aí, essa falta, ele bate e o juiz manda repetir. Ele manda repetir. Aí já estava 45 e pouco, e naquela época não era muito comum, né? Passar do horário e acrescentar. Era muito difícil acrescentar 1 minuto, 30 segundos. E o juiz mandou bater de novo, aí o Roberto bateu e a falta não teve perigo. Mas, assim, esse fato que chamou a atenção, né, do juiz mandar, foram 2 faltas praticamente seguidas. Aos 44 bateu na trave, correu a linha do gol, saiu, e depois aos 45 bateu, mandou bater de novo, porque disse que a barreira andou e tal, e aí na segunda batida não teve perigo. E aí termina o primeiro tempo, Botafogo 2-0. 2-0. Bom, mas veja que na 2-0, a gente estava 2-0 em 78 até os 44, então, assim, a gente sempre fica apreensivo, não adianta, né? Contra o Vasco, nessa época, a gente ficava muito apreensivo. E o que acontece? Que vem o segundo tempo, né? O Botafogo continua jogando no mesmo ritmo, né? E exatamente aos 25 minutos, o Edson, ele pega uma bola, né? Esse é aquele gol chamado gol espírita, né? É um gol, assim, ele pega uma bola pela intermediária, ele tenta dar um drible ali, né? E aí ele faz um chutão que é tipo um cruzamento, a impressão que a bola ia sair. A bola vai para o alto, como se estivesse chutando um balão, chutando para arquibancada, uma coisa assim de louco. E a bola vai, e ela acaba entrando lá no ângulo, o Mazzaropi se esticando todo, e a bola entra, e terceiro gol do Botafogo. Tá? Lembrando, até aqui, eu esqueci de falar que antes, no segundo tempo, o Roberto tinha mandado outra bola na trave com falta. Então, terceira bola na trave, antes desse terceiro gol do Botafogo. O Roberto tinha mandado mais uma na trave. Ele cobrou falta. Uma numa trave, outra na outra, e o pênalti foi no travessão. Né? Mas veja, Botafogo 3-0, dominando a partida, jogando bem, se impondo. O Paulinho de Almeida mexe no time, tira o Edson, bota o Edson Carpegiani, né? Tira o Ademir Lobo, bota o Almir. Dá uma desarrumada, muitos não entenderam porque ele fez essa mudança, já aos 30 e poucos minutos. Logo depois, o Vasco tentando fazer um gol de honra, faz um gol, né? Mas o Botafogo não se desestruturou e terminou com essa vitória maiúscula, né? A vitória que quebrou a escrita de 5 anos e 19 jogos, né? Contra o Vasco, e foi a primeira vez que eu vi o Botafogo vencendo o Vasco, e primeira vez que o Botafogo jogou de branco. Hoje é um fato comum, né? Por conta de televisão, né? Tem que fazer ajustes nos uniformes, as combinações. Mas, historicamente, essa foi a primeira partida que o Botafogo jogou todo de branco.
E é isso. Botafogo encerrou essa escrita, ganhou de 3-1 também, assim como lá em 48, né, no título foi 3-1, ganhamos de 3-1, e a partir dali a coisa começou a mudar contra o Vasco. Em 82 metemos um 4-1, também estava lá, e em 83 mais 2 vitórias, né, no estadual. Então as coisas começaram a mudar, e esse jogo aí de 81 está marcado na história. Pois é, Botafogo e Vasco, sempre muitas histórias. E curioso, antes da gente se despedir, que o Narral fala de um jejum, né, de vitórias, e em 48 havia um jejum de títulos, né, e o Vasco sempre como nosso antagonista, papo de quebrar jejum, tinha que ser o Vasco de alguma maneira, pelo menos a história assim quis. Rapaziada, esse foi o nosso episódio sobre os confrontos com o Vasco, nosso adversário, próximo adversário pelo Campeonato Brasileiro, de volta à nossa competição doméstica, depois de um tour aos Estados Unidos para disputar o Mundial, que é uma coisa que para poucos, né, e que o Botafogo teve um desempenho legal, né, como o Marcelo citou, ficou com aquele gosto esquisito, que poderia ter feito um jogo mais competitivo, aliás, bem mais competitivo com o Palmeiras, mas o que importa é que o Botafogo deu o seu recado e ganhou de um time tal de PSG, né, que é um time meia boca, né? Um time, pois é isso aí. Freguês. É isso, aquele jogo. Rapaziada, é isso. Esse foi o nosso episódio. Confrontos com o Vasco, alguns confrontos com o Vasco. A gente vai falar sobre muitos outros confrontos com o Vasco e com outros adversários. E, bom, como eu esqueci para variar de falar no início, eu falo agora. Muito importante a sua participação. Se você ainda não se inscreveu no canal, dá essa moral para a gente, se inscreva no canal. A gente vai trazer uma série de histórias com personagens, com fatos, com jogos, com campeonatos, enfim, com curiosidades a respeito da história do Botafogo de futebol regatas. Se você gostou do vídeo, curte, isso vai ajudar pra caramba a distribuição desse vídeo para muitas outras pessoas. Já tem uma galera já dando aquela força, é um início de trajetória, um início que é complicado, a gente ainda não tem parceria, a gente nem entrou ainda, nem está pensando nisso por enquanto, mas em breve, obviamente, nós vamos pensar, mas a sua participação é muito importante. Compartilha, joga para os amigos, para os inimigos também, para os torcedores rivais, para eles aprenderem um pouquinho da história do Botafogo Futebol Regatas. Então, antes da entrada, aquela famosa entrada tão esperada por todos, né? As pessoas nem dormem, não almoçam, não comem, esperando esse momento solene. Eu queria mais uma vez reforçar a importância de vocês e o agradecimento a todos vocês que já estão se inscrevendo e que realmente estão fazendo juntos essa trajetória com o Marcelo, com o Roberto Narral e com o Edu. Agora sim, os dois, a dupla imbatível. Aperta o sininho, se inscreve no canal, você vai receber as notificações da gente, as novidades, você vai se amarrar. Não se arrependerão. Jamais. É isso aí, rapaziada. Estamos indo nessa. Nós vamos voltar. Uma ameaça, como sempre. E contamos com vocês. Vamos fazer juntos. Coloca um comentário aqui. Você assistiu algum jogo com o Vasco emblemático? Quer comentar o jogo do Roberto Narral? O jogo do Marcelão? O que eu falei? Falar de outros jogos, dê sugestões, enfim. Estamos juntos. A gente responde todos vocês. Galera, até o próximo vídeo. Fiquem bem, se cuidem. Estamos juntos. Botafogo História ontem, hoje, para sempre. Valeu.